Oi, galera! E aí, tudo bem? Não tá tudo tão mara, né, ultimamente, esses dias, nossa. Vou esperar entrar bastante de vocês aí. Olha, em segundo já temos 10 mil pessoas. 12 mil, é isso. Temos bastante gente aqui. É o seguinte, gente. Eu preparei algumas coisas aqui. Eu recebi a ajuda de algumas pessoas. Obrigada às pessoas que me ajudaram. É o seguinte, o Brasil, ele tem, infelizmente, o hábito de falar sobre questões muito importantes. O racismo é uma delas. Então, eu acho que para partir do básico, para todo mundo, a gente precisa de um papo hoje. Nesse momento, a gente está vendo como que o mundo está se comovendo, né? É uma questão que acontece no mundo inteiro, é uma questão histórica. Eu tenho uma base de fãs muito jovem e tal. Eu vi um dia uma frase, eu não sei se é de Mandela, que fala que ninguém nasce sabendo odiar, né? O ódio é uma coisa que a gente aprende. Tudo que a gente pensa e tal, tudo que a gente faz, age na nossa vida, são coisas que a gente aprende no caminho. Então, da mesma maneira que as pessoas aprendem a odiar, eu acho que a gente também pode aprender a amar. E a passar pelas diferenças, assim como realmente somos todos iguais, né? Bom, vou chamar aqui uma pessoa para ajudar a gente, porque embora eu não tenha a voz de fala, eu sinto a necessidade, principalmente agora, nesse momento, de saber, de me informar cada vez mais e de saber como ajudar, por que é necessário ajudar. Vou chamar ela aqui. Elas são duas pessoas que estarão juntas aqui com a gente. Tá aqui. Oi, Aí. Oi! tá, Tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. E vocês? Tudo Tudo certo maravilha. também. Agora falando com você, apesar do cenário, né? Da É, situação que nós estamos. pois é, gente. Primeiro de tudo, eu queria que vocês se apresentassem aí para nossa galera que está assistindo, vocês duas. Obrigada pela disponibilidade em falar aqui com a gente, com todo mundo. Eu vou tirar os comentários só para a gente focar e não, porque daí fica lendo e eu fico perdida. Se apresenta aí para as pessoas, para todo mundo que está aqui vendo a gente. Maravilha. Bom, primeiro, Anitta, muito obrigada. Sou sua grande fã. Obrigada Obrigada. por abrir esse espaço para que a gente possa debater um assunto tão importante. Eu sou a Silvia Souza, eu sou advogada, sou da cidade de Itapevi, da periferia de Itapevi, sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência pela Universidade Federal do ABC e hoje eu moro e trabalho em Brasília, né? Eu iniciei minha militância no movimento negro bem jovem, na luta pelas cotas, na Educafro. Faço parte da Educafro ainda, parte da Coalizão Negra por Direitos. Também sou membro de um coletivo de juristas e advogados, que é o coletivo Prerrogativas. E o assunto que a gente vai tratar hoje aqui, ele faz parte da minha vida, da minha existência, ele nos atravessa o tempo todo. Então, de antemão, já agradeço muito por falar com você e com todo o seu público. Obrigada. Anitta, boa noite. Eu sou Oi, Juliana Ju. Souza, sou advogada, sou baiana, moro em São Paulo desde a infância. Eu inicio essa live, né, agradecendo o espaço, né, mas lamentando os 30 mil mortos de coronavírus que nós temos hoje, né, lamentando que a gente ainda tenha que discutir esse tema em 2020, né. Somos militantes do movimento negro, dos direitos humanos, porque é uma questão de sobrevivência. Não é, para nós, pessoas negras, muitas vezes não é uma escolha.
né? A gente não pode escolher pensar sobre isso ou não, porque todos os dias nós somos lembrados desse processo genocida que acontece no país. Então, a gente agradece muitíssimo o espaço, porque você é realmente um megafone que faz ressoar essa voz que passa por um silenciamento histórico. Então, muito obrigada. E Então, assim, eu já meninas, vou eu falar, resolvi. desculpa, a gente tá Tá. um pouquinho nervosa, porque é muita Ai, emoção, não precisa, gente, tudo mas isso bem. faz parte também, viu? E é isso, vamos em frente, vamos tocar o Ó, barco e vai dar tudo certo. eu resolvi falar aqui, trazer vocês aqui para falar desse assunto. Eu não sei se vocês têm acompanhado, eu já tenho feito algumas lives no meu Instagram falando de outros assuntos do meio ambiente, de política, porque eu acho que eu tenho um público muito jovem, né, que me segue e que é legal, assim. Eu tenho os meus clipes, minha dança, entretenimento, eu divido, tenho meu programa na televisão que diverte as pessoas, é para dar risada e etc., que é o que o jovem curte na internet, mas eu também acho que não custa nada, que o jovem precisa ter a regrinha, a tendência no pensamento dele de querer aprender coisas sérias, né, importantes, e não custa nada você, uma horinha por dia, tá ali assistir alguma coisa que vai te trazer um conhecimento, alguma coisa de maneira fácil, de fala fácil, que você precisa aprender, mas o jovem hoje em dia acho que não tem muito estímulo de querer buscar informações sérias, né? Muito entretenimento, muita coisa para divertir, que também é legal, importante, eu trabalho com isso, mas eu acho que é importante também trazer essas questões, o jovem se interessar, né? E aí eu queria começar perguntando para vocês, a pergunta básica, assim, de tudo, antes de começar tudo que eu tenho, até anotei algumas perguntinhas, por que é necessário falar desse assunto? Por que ainda é necessário falar desse assunto? Porque muita gente fala assim, ai, ainda tá nisso, não sei o quê, que saco. E eu quero que vocês expliquem por que ainda é necessário e dar importância para isso. Anitta, eu acho que essa pergunta ela é central para a gente tentar aqui, em algumas palavras e de uma maneira muito simples, explicar o que significa o racismo no Brasil, né? O que significa, o que o racismo faz com a maior parte da população brasileira que é negra, né? Hoje, a população brasileira, ela corresponde 54,7% da população brasileira é negra, isso é, preta ou parda. Mas esse número de pessoas ainda é o número que tem os menores salários, ainda é o número de pessoas que tem os empregos mais precarizados e ainda é o número de pessoas que está mais na mira do revólver e que mais morre, né? Você iniciou sua live falando sobre a quantidade de fãs jovens que você tem. E, infelizmente, hoje, o número de pessoas que mais são atingidas pela letalidade policial, pela letalidade violenta, são pessoas jovens, negras, de 15 a 29 anos. Então, esse tema, ele é relevante, ele é central, e para a gente discutir de uma maneira muito à vontade e pensar qual é o nosso papel enquanto negros e as pessoas brancas, né, as não negras enquanto não negras, na luta antirracista. Porque é importante conceituar o que é racismo e o que é essa luta antirracismo. Tá. Eu gostaria de complementar a fala da Silvia, porque eu entendo que as coisas que acontecem hoje são consequências históricas, né, do nosso passado. E para a gente entender por que a gente precisa falar de racismo, né, mesmo mais de 130 anos de que a gente tem, teoricamente, a abolição da escravatura, nós precisamos retomar quais são as bases, em que pilares foi fundado o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi fundado no extermínio de povos indígenas. O Estado brasileiro foi fundado no tráfico e escravização de corpos negros, né? E nós temos, depois de 14 de maio, né, de 1888, uma abolição fictícia da escravidão, no sentido de que, depois do 13 de maio, essa população negra é abandonada à própria sorte. E, na verdade, mais do que isso, né, o Estado cria uma nova legislação que coloca essas pessoas à margem. Porque muitas delas, por exemplo, moravam com seus senhores, né? Porque a pessoa negra era considerada um objeto, tanto que era vendida como tal, né? E depois desse 14 de maio, o Estado não dá nenhuma condição para que essa pessoa passe agora a ser considerada um cidadão ou uma cidadã. Muito pelo contrário. Então, nós temos a proibição do exercício de algumas profissões, nós temos a criminalização da pobreza, né? Que, por conta
ausência de implementação de uma política reparatória para pessoas negras também era coincidindo, né, com essas pessoas negras. Então, quem era pobre era preto, né? E continua isso até hoje. Então, as consequências, e o motivo pelo qual nós precisamos debater o racismo ainda hoje, é porque nós temos um passado que não foi resolvido. Não foi resolvido e ele sangra, né? Sangrava antes e continua sangrando agora. Na época de 1800, né, a expectativa de vida de uma pessoa escravizada era de 35 anos de idade, né? E nós hoje, por exemplo, temos jovens negros morrendo nas periferias com 14, 15, 16 anos, né? Então é uma questão que se perpetua no tempo e no espaço exatamente por falta dessa política de Estado. Quando a gente sai desse processo da abolição em 1888, a gente não tem nenhuma política do Estado, nenhuma política pública que ampare toda aquela população negra, que já era uma população imensa no Brasil. Então, imagina só, você tem uma vida lá que já é uma vida desgraçada, né? Na senzala, enfim, trabalhando, escravizado. Sai dessa situação, alcança uma liberdade fictícia, né? E tá aí, como a Ju disse, a própria sorte. Essa falta de estrutura, mais essas leis que vêm depois, que criminaliza, por exemplo, a capoeira, criminaliza coisas que são da cultura do negro, o samba, né? Também. Exatamente, o samba, criminalizaram até a própria cultura religiosa, né, que vinha advinda da África. Então, você tem um processo histórico que gera uma desigualdade imensa, e isso vai se perpetuando na história. Me disseram que a religião, a Umbanda, nasceu dessa proibição do candomblé. É verdade que eles precisavam assentar os seus santos, os seus orixás embaixo da terra, e aí colocavam um santo católico em cima, que era, por exemplo, o santo do orixá, como São Sebastião, como São Jorge, Ogum. Eles colocavam um santo católico em cima, e aí rezavam para o orixá do candomblé, porque estava sentado ali embaixo, porque não podiam ter a religião dele, né? E aí meio que nasceu a Umbanda dessa maneira. Foi mais ou menos isso? Isso mesmo. E, na verdade, por conta desse processo de sincretismo religioso, isso essa mistura, né, das religiões e das culturas, né, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, que era um país católico, né, e que queria tornar os indígenas e as pessoas negras que aqui estavam católicas também, né, cristãs. E, da mesma forma, de África, as pessoas que eram escravizadas, que foram escravizadas, tinham uma outra religião. Os indígenas tinham uma outra forma de enxergar, tinham e têm outra forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida. Então, para que se conseguisse se coexistir, inclusive, os senhores de escravo permitiam, entre muitas aspas, que os escravizados realizassem esses cultos como forma também de tentar controlá-los, né? Controlar esses corpos. E isso a gente observa também da mesma forma que continua até hoje, porque nós temos a perseguição das religiões de matriz africana, né? Então, temos terreiros sendo vilipendiados, né, sendo violados, sendo desrespeitados, pessoas muitas vezes até apedrejadas por conta dos seus trajes, da forma como se vestem. Então, tudo que é relacionado à cultura negra e indígena, né, a gente não pode deixar de ressaltar aqui. Esse país foi construído a sangue e suor preto e indígena, né? Os indígenas eram a maior parte da população e hoje em dia estão praticamente dizimados, né? Quando nós temos um governo que explicitamente diz que não gosta de indígena, né? Que não gosta de comunidades tradicionais, que não gosta de pessoas negras. A gente fez uma aulinha falando desse vídeo na semana passada com a Gabi Prioli, ela explicou essa expressão que foi usada, né? Eu odeio essa expressão povos indígenas, mas que, se você volta na história, eles é que estão aqui, eles é que são os donos do nosso país, né? Os povos indígenas. Então, por que eles não teriam o direito de exercer a cultura deles, a religião deles, o idioma deles, né? Por que eles teriam que ser obrigados a entrar numa coisa nossa, né? Numa modernidade nossa? Eles é que foram invadidos. E da mesma forma, os povos negros, eles saíram de lá, de um lugar, foram tirados de um lugar,
trouxeram para outra e aí tem que aceitar a situação do jeito que é. Isso é muito louco, né? E outra coisa que eu queria perguntar era, eu tava vendo, eu assisti, acompanhei muito o Babu no Big Brother e eu vi uma parte que ele falou sobre a expressão negro e preto, de onde vem. E aí eu fico com muita dúvida nisso, porque aí depois que isso ficou grande, essa expressão negro e preto, eu achei que faz muito sentido a origem da palavra. Até nos Estados Unidos é o contrário, né? O niga é errado você falar. Todos eles falam preto, black. E aí até no início eu ficava, caramba, isso era uma confusão na minha cabeça, porque aqui é o oposto. E aí isso, as pessoas estão começando a mudar isso? Não. Como funciona? Eu vi esse vídeo do Babu e isso, né, gerou uma discussão muito grande enfim, nas redes sociais, né? Bom, no Brasil, a gente tem que considerar, não só no Brasil, mas como os países colonizados, que o nosso vocabulário ele é colonizado. Então, expressões como mulato, moreno, são expressões advindas da colonização. Só para você ter uma ideia, mulato é o cruzamento de animais, né, de mula com outro tipo de animal, que eu esqueci, acho que cavalo, e que eram utilizados para designar as pessoas negras ou pretas, eu enfim. aprendi até, E isso veio numa pois amiga minha e eu pedi para trocarem, expliquei, ensinei, aí mudaram, botaram, então tá, vamos botar pretinha, que é bem mais, que não tá fazendo referência a nenhuma coisa preconceituosa na letra, né? E aí a pessoa entendeu, mudamos e tal. Esse do mulato eu sabia, mas aí fiquei na dúvida depois desses dois. Essa questão do negro e do preto, concordo muito com o que a Silvia traz, mas eu acho que é importante a gente observar também o contexto em que estamos, né? O que talvez não é aceitável em outros países, nos Estados Unidos, em alguns países da África, não necessariamente vai ser da mesma forma aqui, né? Cada país tem sua cultura, a sua língua se forma de uma determinada maneira, de acordo com os costumes e as tradições deste povo, dessa nação. Então, preto e negro, para nós, do Brasil, essa origem etimológica, que significa a origem, né, das palavras, não necessariamente é entendido como algo pejorativo. Mas você vai perceber nos círculos de pessoas negras, né, a gente se chama de preta, né, a gente tem aquela afinidade, aquela broderagem. Mas, academicamente, a gente costuma utilizar o conceito de negro, inclusive, que é o mesmo conceito utilizado pelo IBGE, preto, pardo, indígena. A nomenclatura negro, né, utilizada pelo IBGE, ela engloba as pessoas pretas e pardas no Brasil. Então, como a Ju falou, não necessariamente, pelo menos etimologicamente, não está incorreto, mas a gente não pode negar também todo o sentido que essa palavra carrega. E lembrando que a mudança de um vocabulário, né, de uma nação, ela passa por um processo de construção e desconstrução. É como você deu o exemplo da palavra mulata que você usava na sua música, né? Anteriormente, até uns anos atrás. Nova. Me escreveram, aí eu olhei e falei, não, gente, vamos trocar. Vamos tirar, eu vou trocar isso. Mas até alguns anos atrás, essa expressão era entendida como um elogio. Nossa, que mulata bonita, que mulata gostosa. Era entendida como um elogio e as pessoas aceitavam. Até a gente desconstruir isso, ainda ficar assim, nossa, não usa isso tal. Ainda tinha essa resistência. Mas o que tem? Mulata é uma palavra carinhosa e na verdade não é. Ela carrega um sentido de inferiorização, né? Ela coloca o sujeito numa condição entre a humanidade e a animalidade. Ela reduz a uma condição de sub-humano, não de humano. É isso que essa expressão quer dizer, porque ela significa o cruzamento de dois tipos de animal. Então é bem sério isso. Mas é isso, é a construção do vocabulário que a gente vai fazendo. Isso é uma construção social. E é muito importante a gente trazer e colocar essas questões aqui. A gente fez um roteiro para chegar no assunto, né, Anitta, que a gente está tratando hoje, que é o genocídio da juventude negra e todos esses protestos que estão acontecendo. E esse roteiro passa necessariamente por essa história que a gente começou a contar com a abolição e o processo de favelização do Brasil, né? Como é que esse processo acontece, como é que os pretos vão parar nas favelas, né? Por que hoje você vai andar na periferia e você vê que a maior parte das pessoas que moram nas periferias, nos lugares onde o acesso à saúde, o acesso à escola é mais
precarizado, mais difícil, a maior parte dessas pessoas são pretas. O que aconteceu, O que Juliana? aconteceu? Só foram vários motivos, né? E, de novo, motivos históricos que desembocam nas consequências que temos hoje, né? Então, como nós dissemos, as pessoas negras moravam muitas vezes com os seus senhores de escravos. Depois disso, né, abolida a escravidão, elas são expulsas, né, abandonadas à própria sorte, começam muitas delas a morar em situação de rua e depois vão para os cortiços. O Brasil, nessa época, era um país rural, né, e aí passa depois, no início do século XX, a se urbanizar, né, construir as cidades. E essa população que considerada indesejada, a população negra e os indígenas remanescentes, foram cada vez mais expelidos das cidades, foram cada vez mais jogados às margens. E o que lhes restaram eram os morros, né? Eram os lugares em que eles poderiam consolidar a sua moradia, já que a cidade não lhes pertencia, já que a cidade não era um lugar que era feito para eles, né? E isso continua se perpetuando até hoje. Então, nós temos nos centros, né, geralmente nos centros das cidades, os equipamentos públicos, que são as coisas que nós chamamos saneamento básico, acesso à saúde pública, acesso à educação, acesso à creche, que é fundamental para as trabalhadoras, nessas centralidades. E nas periferias, uma dificuldade tremenda, desde o acesso ao saneamento básico, que desencadeia uma série de doenças, por exemplo, pelo fato de nós não termos, como as questões de despejo, né, de enchentes, que as pessoas muitas vezes se instalam em regiões, em áreas que o mercado imobiliário não tem interesse, então por isso elas vão para esses lugares, ficam em situação irregular. Então, um imóvel também que não está cumprindo sua função social, um imóvel que não está cumprindo com o que a lei determina, que é ter uma finalidade que atenda aos parâmetros previstos na Constituição. Né, que as pessoas realmente utilizem aquele imóvel para habitação, ou que utilizem aquele imóvel para produção, utilizem aquele imóvel de uma maneira útil mesmo, né, que façam um bom uso daquele espaço. Então, muitas vezes temos imóveis que estão ociosos, que não estão sendo usados, mas movimentos populares ocupam esse espaço e depois são retirados. Né? São criminalizados. São criminalizados. O direito à moradia é um direito fundamental, é um direito que está previsto na Constituição, é um mínimo existencial, né? Todo mundo precisa ter uma moradia. Só que moradia no Brasil, muitas vezes, é entendido como um teto e 4 paredes. Né? Moradia digna deveria ser entendida como teto, 4 paredes, rua, asfalto, saneamento básico, acesso à educação, à saúde, que são as coisas mínimas que as pessoas precisariam ter para conseguir, né, viver com um mínimo de dignidade. E muitas vezes isso acaba desembocando em coisas mais graves, que é o processo eleitoral. Então, por conta dessa desigualdade... Agora, mas ainda assim votam, e aí fica nas mãos dos governantes decidir qual tipo de educação que essas pessoas vão ter para decidir como eles vão votar, né? Como essas pessoas vão fazer suas decisões de voto. Exatamente como a Gabi também já comentou com você, a gente andou assistindo as lives, a Gabi também está com a gente no grupo Prerrogativas. Ela falou que esse manejo, essa estratégia de não oferecer uma educação de qualidade para a população é muito interessante para as pessoas que querem que as coisas se mantenham como estão. Porque a partir do momento que eu não tenho acesso a uma educação básica, né, crítica, emancipadora, né, no sentido que eu consigo pensar com a minha própria cabeça, que eu consigo entender, me tornar proprietário, né, tomar posse desses conceitos, eu não tenho condições, muitas vezes, para questionar. Né? A linguagem política é difícil, não por acaso. Né? A linguagem jurídica é difícil, não por acaso, porque são espaços que, muitas vezes, tendem a apartar, né? A separar a população, segregar desses lugares, dessa participação. Tudo isso forma essa estrutura que a gente vive. E o racismo, ele é isso, né? O racismo estrutural, ele é o eixo norteador para acentuar mais essas desigualdades e essas violências. Então, ele é a formalização e é um conjunto dessas práticas institucionais, são práticas históricas, práticas culturais que vai deixar um grupo maior de pessoas, né, que por questões de etnia, de pertencimento racial, abaixo socialmente de um grupo menor, de uma elite que vai gozar dos privilégios e dos bens que a sociedade tem. E isso é que gera esse desequilíbrio,
essa falta de igualdade na sociedade brasileira. Não é à toa que o Brasil é um dos países que apresenta um dos maiores índices de desigualdade do mundo, né? E mais aí a gente ainda escuta esse discurso de que o Brasil é um país de todos, é um país igual, que o povo brasileiro é um povo único, e não é. Não é. Isso se retrata muito na educação, assim, eu vejo porque eu estudei em escola pública, né? Na verdade, eu estudei em escola particular. Nós Pois três. eu estudei em escola particular até ainda naquela época era o CA, né? Aí depois da primeira série, não, o ensino o ensino da primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta em diante, eu fiz em escola pública, um colégio, era quinta, sexta, sétima, oitava série numa escola chamada Itália, que era até bem boa, assim, mas ao mesmo tempo boa comparando nas escolas estaduais, nas escolas públicas, porque não dava para comparar com o ensino que você recebia, que eu recebia na escola do ano anterior, que caramba, por ser pago o ensino era diferente, e aí tinha aprovação automática, e aí eu via as pessoas indo para o colégio não dando valor nenhum, assim, iam para balada, aí chegava no dia seguinte bêbado no colégio, e eu ficava, caramba. E aí cabe a um trabalho muito maior da gente de se conscientizar, fazer um esforço muito maior que qualquer outra pessoa que estuda em escola particular, que tem instrução particular, de conseguir vencer na vida. Você tem que se esforçar 500 vezes mais do que as outras pessoas. Anitta, você trouxe um eixo central, que faz parte do discurso do brasileiro, né? Que é a meritocracia, né? Como o Brasil, a gente tem esse discurso que nós somos um país, esse discurso fajuto, que vem aí do mito da democracia racial, que a gente pode explicar também o que significa isso, né? Como o Brasil tem esse discurso de que a gente vive em condições iguais, então você vai alcançar o sucesso, vai chegar onde você quiser chegar na sua profissão, pelo seu esforço, pelo seu mérito. Mas fala aqui para mim, uma pessoa que vive na condição de miserável, e aí a pessoa que vive na condição de miserável é aquela que recebe menos de R$ 70 por mês para sobreviver, que não tem água encanada, que não tem saneamento básico, que pode andar milhares de quilômetros para ir para a escola quando tem alguma escola para ir, que morre de dor de cabeça e não consegue se concentrar por conta da fome. Essa pessoa tem a mesma condição de alcançar o sucesso profissional, gente? Nunca. De uma pessoa que mora num centro, num grande centro, que tem todas as comodidades perto de casa, que estudou numa escola particular, aí esses colégios tem que da ser vida. Realmente um esforço sobre-humano, assim. E por isso é que tantas pessoas do meu círculo, né, que conviveram, falam, caramba, que você tem que cada dia, assim, realmente é tudo longe, não tem como você chegar. E aí eu participei de manifestações na minha época porque queriam tirar o passe livre, aquele cartão, e eu tinha passado numa escola que ficava muito longe. Eu passei num concurso que eu estudei também como louca para passar, mas aí eu era muito longe, a escola era na Tijuca e eu morava em Honório, 2 horas para chegar. E eu nunca conseguiria chegar se não fosse aquele cartão. Aí queriam tirar aquele cartão, eu falei, agora eu vou ficar sem escola. E aí a gente fez as manifestações, por isso também é importante as manifestações para as pessoas entenderem, porque o povo fala, baderneiro, não sei o quê. Eu tomei na época muito spray de pimenta na cara por conta dessa questão do Rio Card, mas a gente conseguiu ter ainda o passe para ir para a escola por causa das manifestações, porque se não fosse isso, o governo ia ter tirado, e a gente fez ali, né, paramos o centro da cidade inteiro, foi notícia vários dias aqui no Rio, e a gente ia ficar sem escola, e a gente fica assim, na época eu fiquei, caramba, é um desespero que bate na gente, né? Exato. E só para retomar 2 coisas que você falou, que são super importantes. Você falou que você morava distante dos lugares em que tinha o serviço, demorava 2 horas, né? Então, por isso que é urgente a gente pensar no Brasil a construção das cidades, né? A gente precisa gerar emprego nas periferias, gerar emprego onde estão as pessoas. E também, outra coisa importante desse ponto que você traz, é pensarmos medidas de ações afirmativas,
né? Porque, como a Silvia disse, a gente não tem condições mínimas, básicas para todas as pessoas. Então, a gente precisa, por conta desse desequilíbrio, dessa desigualdade, que o Estado forneça, implemente medidas afirmativas para a população negra, para a população indígena, para que, em algum momento, isso não seja mais necessário, né? Nós não queremos esmola. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Bia Ferreira é uma artista preta maravilhosa que tem uma música que canta cota não é esmola. É porque, muitas vezes, nós, pessoas pretas, somos entendidas como o mimizenta, a pessoa que reclama, você não se esforçou, poxa vida, porque você que morava 2 horas do centro, por que você não conseguiu entrar na mesma universidade do cara que mora no apartamento do lado da universidade pública, né? E o mais perverso de tudo isso é que muitas vezes as pessoas que têm grana são elas que entram na universidade pública e a pessoa pobre, né, como nós que estudamos na escola pública, vai que pagar depois numa universidade particular. Sim, esses são pontos surreal. Isso é surreal, são pontos centrais, né? Porque aí é um ponto importante para a gente pensar qual que é o papel que o Estado tem na redução dessas desigualdades. Você acabou de narrar parte da sua história na luta pelo Rio Card, pelo passe Rio Card, para você poder, enfim, estudar ou chegar na escola. Chegar no destino que você precisava chegar, né? Agora, quantas milhares, milhões de pessoas têm as suas possibilidades limitadas porque estão localizadas na periferia e não tem mesmo. Eu sou filha de uma empregada doméstica e de um marceneiro. Eu deixei muitas vezes de estudar no centro de São Paulo, porque morava lá em Itapevi, não tinha dinheiro para pegar trem, não tinha dinheiro para pegar metrô. Muitas vezes ia a pé para poder fazer isso. Então, o papel do Estado na diminuição das desigualdades, na criação de políticas públicas, de ações afirmativas, para reduzir essas desigualdades é central. E o discurso da meritocracia, de que você consegue, se você se esforçar, não sei o quê, ele é um discurso falso, ele é um discurso que coloca sobre o sujeito a responsabilidade dele pelo fracasso. E a responsabilidade não é dele. Como é que você vai responsabilizar alguém pelo seu fracasso se todas as condições para que ela alcance alguma pessoa, alguma coisa, todas as condições lhe são negadas? Não tem condição de chegar. E é isso, né? A vida coloca a situação e fica cada vez mais difícil de você ultrapassar. Por isso que o papel do Estado mitigando essas desigualdades é tão importante. Agora, caminhando aqui para o tema que a gente veio tratar hoje, né, sobre os protestos que estão acontecendo hoje. Você mencionou o protesto que você participou e os protestos que hoje a gente vem acompanhando em relação contra o genocídio da juventude negra, né? Black Lives Matter, e aqui no Brasil também, Vidas Negras Importam. Me pediram até para eu botar aqui pregadinho no pin. Ah, não, mas aí eu vou ter que abrir os comentários, né? Para eu botar aqui no pregadinho no pin os arrobas. Eu vou botando, vocês vão falando. Mas rapidinho, gente. Pode colocar. Só para falar lá de fora, não sei, meninas, se vocês já estiveram lá nos Estados Unidos, já estiveram lá? Não. Não, pois bem. Lá, eu sinto, assim, muito mais presente. É como se estivesse... Na verdade, assim, as pessoas aqui já dizem assim, mas faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim. O meu pai, por exemplo, o meu avô, pai do meu pai, ele era negro. O meu bisavô já passou pela questão da escravidão ali. Então, que ele veio lá de Minas. Então, não é tão longe assim. As pessoas ficam falando, faz tanto tempo. Não faz tanto tempo nada. É uma coisa que você ainda consegue falar aqui, ó, com alguém de perto, ainda consegue te contar histórias. Se eu perguntar pro meu pai, ele vai contar histórias do meu bisavô, entendeu? Então, primeiro de tudo, não faz tanto tempo assim como o povo fica falando, já passou. Não passou, tem pouco tempo. E também, lá nos Estados Unidos, eu sinto pior, assim, tem lugar, ainda tem festas que não deixam entrar, que é festa somente para brancos, festa para... É muito louco. E fica na porta, assim, uma coisa... Não tá escrito, mas a pessoa sabe, entendeu? É horrível. Uhum. Isso, e caraca, e eles chamam, não, hoje à noite lá é black. Eu falo, o que tem? É muito louco eles têm ainda muito isso diferente, que teve um momento de segregação lá, né? O banheiro dos negros, o banheiro dos brancos, a parte do ônibus dos negros, a parte dos brancos.
e eles ainda vivem isso muito forte lá. Eu acho que pra gente funciona dessa questão das favelas e tal, a nossa segregação, né? Não aconteceu assim, banheiros dos negros, banheiro dos brancos, mas tinha as favelas que era muito mais um chega pra lá, o lugar de vocês, o lugar da gente, né? Eu vejo assim, se eu estiver errada, mas lá é muito é absurdo assim, é mais forte ainda. Eu fico assustada. Não sei se foi essa questão dessa fase de segregação que eles designavam, né? Aqui só senta branco, aqui só senta negro, que eu sinto muito presente ainda lá. É ainda pior. É horrível, mas eu sei que aqui no Brasil tem Anitta, muito isso e a gente só não vê porque eu, por exemplo, não consigo ver. A minha bailarina fala muito isso pra mim. Quando eu botei minhas bailarinas, a Arielle e a Aline, elas são negras, elas têm um cabelo black lindo. E aí eu lembro que eu recebi alguns comentários assim, você é esperta, né? Coloca elas que é pra não chamar tanta atenção. Aí eu falei, como assim? Porque são pretinhas. E eu fiquei, hã? E pra mim era tipo, eu coloquei porque elas são lindas e dançam bem e eu tô aprendendo a dançar com elas e eu fiquei horrível. E, enfim, você fala aí. Anitta, duas coisas que eu gostaria de ressaltar dessa sua última fala. A questão de que talvez que você sinta que nos Estados Unidos é pior do que aqui. Eu não sei se é pior. Você está emocionada, né? Eu É não que eu sei fico se é lembrando pior. desse negócio, assim, eu É, lembro que na época eu fiquei muito lindo. revoltadíssima, assim, porque era muito coisa, assim, com as minhas bailarinas. Eu ouvia esse tipo de comentário o tempo inteiro e era horrível. Eu nunca falei para elas, assim, que eu ouvia esse tipo de coisa, mas ouvi e fiquei, sei lá, a minha bailarina, para mim, é uma das minhas melhores amigas. Ela tá comigo desde o meu início. E para mim E é isso tipo, pega a gente, Sim. né? Isso pega. Agora, Eu acho pra que gente que é. A gente, né, que é negra, de pele escura, do cabelo crespo, a gente passa por isso cotidianamente, né? E aí eu acho que é um ponto importante ressaltar o nosso papel, o papel da sociedade nessa luta antirracista, de combater isso, de se posicionar contra isso. Isso é super relevante. Eu acho que nós, pessoas negras, eu acho não, tenho certeza, né? Porque, infelizmente, é por conta dessa estruturalidade, né, desse racismo permear todas as relações, direta ou indiretamente, nós vamos saber em algum momento que nós somos pretas, né? Eu me lembro na escola, por exemplo, quando eu era criança, e eu tinha uns 10, 12 anos, o menino me falou que minha mãe arrancava o meu cabelo para lavar a panela, né? Porque eu tenho um cabelo crespo, estou de trans, mas tenho um cabelo crespo, né? E eu lembro que eu lembro disso até hoje, até pouco tempo atrás eu nem conseguia falar isso, né? As crianças negras amarram um paninho no cabelo porque elas queriam ter um cabelo liso, né? Então, essa questão da estética, né? Você dizer que suas bailarinas têm um black lindo, é também uma conquista dos movimentos negros no Brasil, porque muitas vezes a gente não se via, né? E aí eu acho que também tem o papel da grande mídia, né? Porque o audiovisual, como você já disse várias vezes, é super informativo, né? O audiovisual, a televisão, o brasileiro consome TV, gosta de novela, mas a gente sempre se vê retratado nesses espaços, né? Nós sempre somos os personagens que são sempre o motorista, a faxineira, assim, os trabalhos menor remunerados, né? Então, e também tem aquela questão muito interessante, né? E triste, na verdade, que tem aquele negro que é sempre um amigo de alguém, mas não tem família, é uma pessoa meio solta. Ele é aquele personagem que tem a família do branco e tem uma melhor amiga negra para dizer, olha, pelo menos a gente colocou, né? Não reclamem, porque pelo menos tem o pretinho na novela para dizer que tem. Só que, assim, as nossas crianças crescem não se reconhecendo, né? Temos atrizes, atores, né? Personalidades negras é muito importante, porque isso constrói o imaginário social. Quando fechamos os olhos, pensamos num médico, quem é a pessoa que você vê? Você vê uma pessoa branca. Pensa no motorista, pensa no jardineiro, e não estou falando aqui das profissões. Minha mãe me criou sozinha e trabalhou até muito tempo como trabalhadora doméstica. Né? Minha mãe me criou sozinha, eu tenho muito orgulho, Dona Tercília, o maior amor da minha vida. Só que estamos falando aqui sobre as relações de trabalho, né? E os lugares que o Brasil, a sociedade como um todo enxergam o que é lugar de preto e o que é lugar de branco, né? O que é que nós podemos e o que é que nós não podemos fazer. Então, a educação tem um papel fundamental nesse processo. Sim, isso constrói um imaginário social
Então, se eu assisto televisão, tem uma música do Gog, que chama... O Gog é um rapper maravilhoso, Genival Oliveira Gonçalves, é de Brasília, ele é maravilhoso. Ele tem uma música que chama Carta Mãe África. E ele, em 10 minutos de música, ele conta todo esse processo que a gente está falando aqui, desde do tráfico, né, o tráfico por navios negreiros, até o momento que a gente está aqui hoje. E aí ele fala sobre isso, como a criança, o menino, quando assiste a televisão, não se reconhece. Olha no espelho, ele vai ver quem é o galã da novela, quer ver quem é a mocinha, depois olha no espelho, não se reconhece, não reconhece, porque a imagem dele, quando ela aparece nas mídias, né, nas grandes mídias que constroem o imaginário social, ela aparece uma imagem inferiorizada, vilipendiada, ridicularizada. E isso faz parte do que a gente chama de racismo estrutural, né? Isso é dentro da cultura, de criar no ideal da sociedade um lugar de subalternidade, de inferiorização para as pessoas negras. Isso é muito cruel, isso é massacrante. E, meninas, eu queria perguntar para vocês, assim, o principal motivo assim, de eu ter me interessado em fazer essa live é assim, não sou considerada uma pessoa negra. Como eu e pessoas brancas, né, podem fazer para apoiar o movimento de maneira ativa, né? Porque é importante que vocês tenham cada vez mais voz, cada vez mais pessoas ao lado, mas como a gente pode fazer isso? De que maneira a gente pode atuar, sendo que a gente não faz parte, a gente não tem a voz de fala, a gente não sente na pele. Eu não sinto na pele. Por exemplo, vocês estão me dizendo aí coisas que eu nunca imaginei. E como a gente pode fazer para ser ativo nisso, na luta, mas de uma maneira respeitosa, sem ultrapassar os limites, a história, entendendo o local de cada um. Assim. O que a gente pode fazer? Tem um texto que eu gosto muito, que depois eu posso até compartilhar com vocês, enfim, e botar nos stories, que é um texto da Denise Carreira que chama O Lugar do Branco na Luta Antirracista. Que é essa pergunta que você está fazendo. Qual é o lugar do branco que goza dos privilégios da branquitude, que é um termo que, né, tem surgido agora, e depois a gente pode até, mais para frente, fazer uma outra live falando o que é branquitude, quais são esses privilégios. Mas qual é o lugar do branco nessa luta? A primeira coisa é fazer isso, é se colocar disponível para lutar. Se colocar disponível para encarar o racismo, para encarar as conversas desconfortáveis sobre o racismo, né? Uma coisa que acontece que faz com que o processo do racismo se perpetue no Brasil é a negação e a invisibilização. O silenciamento, ninguém quer falar disso, né? Não precisa falar, é o que você falou no início. Algumas pessoas dizem, mas a gente vai falar sobre isso, não precisa, não sei o quê. Precisa sim, porque isso ainda existe, esse massacre. Então, uma das principais coisas é se colocar, reconhecer os privilégios. Além disso, né, reconhecer esses privilégios é uma ação bastante prática, né? Isso pode ser feito de maneira macro e de maneira micro, né? Então, eu consigo, enquanto uma pessoa branca, entender que o lugar de fala não é um lugar de omissão. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente vê muito essa confusão. Não é meu lugar de fala, eu não vou falar sobre isso, não vou me colocar sobre isso. Lugar de fala é entender que, em determinada situação, por exemplo, havendo uma pessoa negra que se sinta confortável para falar sobre aquilo, ela se coloque, ela fale sobre aquele assunto. Mas se ela não se sente confortável para fazer isso, e você, pessoa branca, está vendo que uma coisa está errada, está acontecendo uma situação discriminatória, você não silencia, né? Você não passa pano, assim, em uma linguagem bem simples, muito direta. As pessoas brancas têm um papel fundamental, então tem um papel fundamental quando vai fazer um processo seletivo para contratação, por exemplo, para alguma vaga, né? As empresas, a gente tem visto, mulheres negras ganham 44% menos que um homem branco. Né? Nós temos os artistas, né, a classe artística, os influenciadores, os jornais, enfim, os veículos de comunicação, como é que esses lugares, como é que esses espaços retratam a figura da pessoa negra? Quais são os espaços destinados nesses lugares para pessoas negras? Como é que eu me posiciono ou eu fico compactuo, de certo modo, com silenciamento quando eu vejo que tem uma situação discriminatória? Então, essa iniciativa que você está fazendo aqui é fundamental. Isso precisa ser replicado
Porque é um debate da sociedade brasileira, não é uma questão de pessoas negras. O racismo não é uma questão de pessoas negras. Nós, todos os dias, suportamos em nossos corpos as consequências do racismo, mas isso não é uma questão nossa, não fomos nós que inventamos essa estrutura racial. Mas pessoas brancas É por isso entendem que é como a causa errado do cobrar outro. de um negro um posicionamento, né? Não é certo você cobrar que. É a mesma coisa você cobrar de uma mulher que foi abusada, você cobrar que ela denuncie o cara. Às vezes ela não tem essa força ainda, às vezes ela passou por isso, ela não tem essa coragem ainda no coração de enfrentar essa situação. E passou por isso, é traumatizante demais para a pessoa não conseguir chegar lá e cobrar o direito e querer a justiça. Então vai de cada um, né? Então essa pessoa não pode cobrar a outra disso, né? E é porque também é um processo muito violento. No judiciário, por exemplo, qual é o percentual de juízes negros? A gente tem em São Paulo, por exemplo, 3% apenas de magistrados negros. Né? E isso a gente não pode ser ingênuo. Obviamente, né, o juiz vai julgar de acordo com as provas, mas é um ser humano. É um ser humano. E muitas vezes você não reconhece naquela pessoa que está sendo julgada um igual. Não reconhece, porque exatamente por conta desse imaginário, dessas questões históricas todas que a gente está conversando aqui, você vê uma pessoa negra como muitas vezes inferior. Muitas vezes as pessoas brancas às vezes não têm contato com pessoas negras em espaços de sociabilidade. Eles não frequentam as mesmas festas, não frequentam os mesmos shoppings, não frequentam os mesmos restaurantes. Só frequentam para servir. Não frequentam porque não tem a grana para frequentar esse espaço. Né? Então existe de fato uma segregação que não é dita, como se diz, né? Nos Estados Unidos tem essas festas que são ditas, que é a festa Black. E aqui no Brasil a gente também tem, mas na verdade essas festas são para o reconhecimento da identidade negra, porque a gente também passou por um processo de apagamento disso, né, de dizer que a gente não é bonito, de dizer que o negro é feio, de dizer que nós temos os lábios grandes, ou que a gente tem um cabelo crespo, ou que os nossos traços são exóticos. Né? Então, todo esse Não processo. fossem traços comuns na Isso da sociedade, né? diferença de lá e daqui, eu só fui perceber por conta da minha bailarina mesmo, que viaja comigo sempre lá para fora, para os trabalhos que a gente vai fazer. E ela fala que nos Estados Unidos ela sente muito mais, assim. E eu não percebia isso. Olha, e para a galera que está assistindo, gente, a gente sempre pode aprender. Antes, assim, a minha família, a minha mãe, o meu pai, por vir de uma família negra, eu nunca convivi assim com isso, dessa diferença. Então, eu não tinha na minha cabeça isso. Então, algumas das minhas bailarinas, quando a gente viajava para alguns lugares aqui do Brasil, lá no início da minha carreira, elas falavam, eu passei por isso, isso. Eu só pensava, gente, não é possível. Tá se vitimizando. Agora, tudo te olharam torto porque você é negra. Eu pensava assim, até que a minha outra bailarina, Arielle, começou... isso era uma outra pessoa que dançava comigo, mas a Arielle começou a me explicar coisas e a gente foi lá para fora e eu comecei a perceber muito. Ela falou, olha, repara como que aqui é diferente, ó. A gente vai sentar aqui, vai acontecer isso e isso. Vamos tentar entrar ali naquela festa, você vai ver o que vai acontecer. Vai barrar É que também você. o E processo aí do eu fui racismo nos aprendendo. Estados Unidos foi diferente. E aí, não, mas não só lá, mas depois aqui também, porque aí eu pensei, é só Sim. lá. Aí depois eu vim pra cá e eu conheci amigos de outros, comecei a fazer mais amizades, né, de outros estados, e eles falam, não, aqui as pessoas são super preconceituosas e tal. E eu falei, caraca, e aí eu comecei a reparar, porque antes, como eu não sou uma pessoa que faz essa diferenciação, aí eu falo, gente, até parece. E aí depois, quando com as pessoas me chamando a atenção, os meus amigos falaram, não, ó, preste atenção. Eu tive um stylist também, grande amigo, André, falava, não, amiga, preste atenção. Vai fazer isso, isso e isso, porque eu sou negro, preste atenção. Vai você. Vai a outra pessoa. Eu não, porque é a Anitta, né? Mas vai a outra pessoa, agora vai eu. E aí a gente começava a reparar, e existe mesmo. E é por isso que é importante a gente falar. Eu vi um vídeo um dia, esses dias, assim, tão idiota, mas aí eu queria que vocês explicassem, porque eu fui nos comentários do vídeo, achei que todo mundo ia estar contra e tinha um monte de gente a favor e eu fiquei, caraca, e eu queria que vocês explicassem para o público. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando, ai, gente, queria ver se fosse um branco no lugar desse negro que foi morto lá pela polícia nos Estados Unidos, o George. Eu queria ver se fosse um branco, se ia ter essa comoção toda. Explica para o povo, vocês, por que essa fala é...
muito louca, assim, muito... E eu falei assim, vai todo mundo tá nos comentários falando que é absurdo. E não tava. Então, como é que a gente explica isso, Silvia? Nossa, gente. Pois eu acho que a gente passa por vários processos para chegar nesse discurso, que é um discurso que traz uma inversão do que é o racismo, né? Do que é o sentido do racismo. Primeiro, é importante contextualizar quais são os protestos. O Black Lives Matter surgiu em 2013, justamente protestando contra a morte de pessoas negras pela polícia, né? Ele surgiu especificamente quando o George Zimmerman foi inocentado pela morte do Trevor, eu esqueci o nome, mas era um jovem negro que foi assassinado por um policial. E isso tomou proporção e criou essa hashtag, né? Vidas negras importam. Isso não quer dizer que vidas negras importam mais do que outras vidas. Óbvio que não. Quer dizer o quê? Que a gente está num sistema onde as pessoas negras não são tratadas como iguais, elas são tratadas de uma forma subalternizada. Só que para distorcer a importância desse discurso e desse protesto, surgem essas vozes dissonantes, né? Se fosse um branco não ia ter essa comoção e toda e tal. Gente, isso é para distorcer o sentido do protesto, o sentido do que significa reivindicar quando um homem, uma pessoa negra, enfim, morre dessa forma tão nefasta pela polícia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é para retirar o sentido dessa luta, né? Que é a luta que a gente encampa hoje, que é a luta contra o genocídio da juventude negra, principalmente no Brasil. Só para você ter uma ideia, Anitta. Tem uma pesquisa do IPEA, que é o Atlas da Violência, e que traz o número de pessoas mortas, né, por letalidade violenta, né? Então, em 2017, 65.602 pessoas foram mortas no Brasil por letalidade violenta. Desse número, 35 mil eram jovens negros entre 15 e 29 anos. 15 e 29 anos. A maior parte deles tem esse perfil, é o perfil do seu público, por exemplo. Jovens, negros, de periferia, enfim, que curtem um funk, curtem um samba, e são assassinados pela letalidade do Estado, sem justificativa. E falar de justificativa é muito perigoso, né? Porque a gente corre o risco de cair naquele discurso. Mas era bandido. Não, isso não cabe, sabe por quê? Porque a legislação brasileira, ela tem tipos penais, enfim, tem arcabouço suficiente para tipificar qualquer conduta criminosa. A gente não existe pena de morte no Brasil, mas a polícia aplica a pena de morte antes do sujeito sequer ser preso ou investigado, porque ele basta ser um sujeito negro, suspeito, ter o perfil estereotipado do suspeito para tomar um tiro. E aí é comum a gente ver, mas a gente confundiu um guarda-chuva, a furadeira com uma arma, ou guarda-chuva com a arma, por isso que atirou. Por isso que atirou coisa nenhuma, isso não justifica. Além disso, é importante dizer, né, que as pessoas, além de chorar a morte dos seus entes queridos, têm que justificar que ele era inocente, por isso ele não merecia morrer, né? O Brasil não tem pena de morte. O Brasil teoricamente, deveria obedecer o devido processo legal. Se você infringiu a lei, você deveria ser preso, né? Se você deveria ser preso, não, você deveria ser processado, né? Transitado em julgado, né? Depois que você acabou todas as fases de recurso, se você de fato for condenado por aquele crime, aí você deveria ser preso. Só que, na verdade, também a gente tem um grande problema com as prisões no país, né? Então é uma questão muito complexa. E é muito triste que esse imaginário de uma pessoa perigosa resida na figura de um homem negro. Resida na figura de um homem negro, porque essa pessoa, essa população, são esses homens e essas mulheres que são os alvos, porque quando morre uma pessoa da família, morre uma família inteira. A gente vê a diferença do tratamento, né? Teve aquele senhor em Alphaville que tratou o policial como um nada, que eu achei um absurdo, acho que ninguém deveria fazer isso com policial nenhum, e ele foi devidamente respeitado ali. Imagina se isso fosse numa favela, um homem negro, imagina, jamais. Tinha tomado baculejo, tinha tomado esporro, tinha...
Olha, minha família mora na periferia de Itapevi. Antes da gente entrar nesse processo de pandemia, eu tenho um sobrinho, o Júlio César, ele tem 16 anos. Ele é alto, negro, ele deve ter 1,80 m já, alto, negro. E num sábado, antes da gente entrar no esquema do isolamento, minha irmã pediu para ele ir no mercado comprar X coisas. Nesse período dele ir no mercado e voltar, ele foi abordado por 3 viaturas em 3 locais diferentes. 2 da Guarda Municipal e 1 da polícia. Só porque o quê? Ele apresenta esse estereótipo do suspeito. Ele é um adolescente de 16 anos que estuda, está se preparando para o vestibular. Meu sobrinho, ele tem 2,5 vezes, enfim, eu não lembro o percentual, mas mais vezes chances de morrer do que um jovem branco na mesma idade que ele. Então, só pelo fato dele ser negro, ele já tem esse estigma do estereótipo, né, do criminoso, e as chances, por morar então num lugar de periferia, maiores ainda. No Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, enquanto a gente está aqui há 55 minutos falando, já foram assassinados 2 jovens negros. Desse número que eu falei de pessoas mortas, né, em 2017, 65 mil, as vítimas pela letalidade, 75,5% são pessoas negras. É por isso que a gente usa o termo genocídio para definir o que acontece com a população negra. Tem uma campanha da Coalizão Negra que chama Alvos do Genocídio. Quem quiser acessar, alvosdogenocídio.org, que divulga esses números, esses dados, e que traz essa explicação. Por que a gente aplica esse termo, né? Porque é o que acontece. Para você ser assassinado, para você morrer, basta ser preto. Infelizmente é isso. E por isso que é fundamental, né, que nós começamos aqui dizendo que os 54% da população são pessoas pardas ou pretas, né? Mas os outros 46% precisam se colocar, né? E é exatamente, eu acho que é esse o principal motivo da nossa conversa, assim. Eu acho que vai ser o maior ganho se a gente conseguir fazer com que pessoas não negras, que não são atingidas diretamente por esse racismo, por essa violência policial, por essas mortes orquestradas, perpetradas pelo Estado, que essas pessoas se coloquem, né? Se coloquem nessa luta, que é uma luta da sociedade. Não pode mais. Eu acho que é um pouco do que aconteceu comigo, assim, que eu estava falando para vocês. Eu não via, eu não achava que era desse jeito, eu não achava que tinha que ainda existia isso, porque para mim era tão comum eu tratar as pessoas de maneira igual que eu não achava que as outras pessoas faziam isso, que ainda era necessário, até que eu comecei a me informar, a conviver, a prestar atenção, a abrir, porque até então, até pouco tempo, eu ainda fazia, gente, também não é tão assim. E é sim. E é assim, a gente só para ver que quando a gente começa a prestar atenção e dar atenção, a importância para o que a pessoa negra está falando para a gente. Assim, eu só fui prestar atenção e entender também pela Arielle, que me falou muito. Ela me falou muito sobre... Também tem a questão da tonalidade, não é isso? Que isso faz a pessoa sofrer ainda mais preconceito e tal. Ela me explicou um pouco, eu não entendi tão a fundo, mas ela me explicou por alto, ela me explicou a diferença que faz, até uma aspas do pai da Beyoncé, que disse que se ela fosse mais escura do que ela já talvez ela não teria feito tanto sucesso, porque as pessoas são muito preconceituosas. E aí eu parei, eu pensei, caramba. Sobre isso, tem um dado da pesquisa do PNAD contínua, né? Esse dado revela que as pessoas pretas retintas, as mais escuras, elas recebem em média um salário de R$ 1.044. E as pessoas pretas com a pele mais clara recebem em média um salário de R$ 1.300 e poucos. Então, em todos os aspectos da sociedade, financeiros, o aspecto... o que a gente estava falando agora, da abordagem policial, todos os aspectos, isso influencia, né? E estar aqui discutindo isso é muito importante, dando visibilidade a isso. É isso que você falou. Você achava que isso era besteira, mas como você, a maioria da população brasileira pensa que é besteira. Isso é falta do que a gente chama de letramento racial. É um processo de conscientização. Isso não é só para negro, isso é para todo mundo. Exatamente. Não só, você ler, você procurar se informar do que as pessoas passam,
o que que é o que para você não falar. Assim, não é que eu achava que não era nada demais, não é que eu não dava. Mas eu achava que, não é tão assim, não é possível que exista tão assim. E existe. E a gente só tira a gente só tem essa percepção se a gente passa a ler, se informar, olhar pessoas que passam por isso e ter essas pessoas como. É igual você precisa aprender várias coisas na vida. Você aprende a dirigir, você aprende enfim, a fazer exercício. Você tem que aprender esse tipo de coisa também para você saber viver em sociedade, porque isso é importante. E às vezes a gente, o jovem principalmente, né? Para o jovem que não passa por isso, é difícil parar e querer prestar atenção numa coisa que não diz respeito a ele, vamos dizer assim, né? Que ele não passa, que ele não sofre. E é muito importante, porque é um irmão do seu lado que está passando e precisa de você. Se fosse você, no caso, precisando, em qualquer outra causa, você ia querer o apoio dos outros, né? Exatamente. E o racismo, né, tem esse fenômeno de ser reflexivo. Reflexivo é como se você se olhasse no espelho, né? À medida que você também não consegue se inserir nos espaços da sociedade, você também não se enxerga nisso, né? Porque, como a gente já falou aqui, a mídia, os formadores de opinião, os espaços de tomada de decisão, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, são formados majoritariamente por pessoas brancas. E à medida que nós, pessoas negras, não nos reconhecemos nesse espaço, eu lembro quando eu começava a sair com a minha mãe, quando eu iniciei a faculdade, a mãe falava, eu não vou nesse restaurante porque não é meu lugar, né? Então ela também tinha introjetado esse pensamento nela de que ela não poderia frequentar aquele espaço, aquele lugar não era para ela. E muitas pessoas, assim como pessoas negras, muitas vezes se reconhecem nesse lugar de não ter o direito de frequentar determinado espaço, pessoas brancas exatamente, por não conviverem conosco nesses lugares que não são só apenas servindo pessoas brancas, né? Elas não reconhecem que existe um problema. E existe um problema. E esse problema não é só uma questão de mimimi, ou não é só uma questão de uma opinião. Esse problema gera mortes. Pessoas estão morrendo todos os dias, né? Como eu já disse, a cada 23 minutos um jovem negro morre. E nós, enquanto sociedade, precisamos dar uma resposta urgente para isso, né? Não basta dizer que eu não sou racista. O momento, né? E o momento não, na verdade, a luta toda exige que nós sejamos antirracistas. E ser antirracistas é ter ações concretas, palpáveis, tangíveis. Como nós já dissemos aqui, algumas séries das ações que pessoas não negras podem implementar e devem fazê-lo, porque, de qualquer forma, o racismo volta para si, né? Você pode não ser atingido diretamente por conta disso, mas tem um amigo seu que vai ser atingido. E mais ainda, né? Estamos falando de valores, de marcos civilizatórios, né? Como pessoas com quem eu trabalho costumam dizer, né? Estamos falando de um outro projeto de sociedade, né? Como é que a gente fala sobre ética, como é que a gente fala sobre valores morais, como é que a gente fala sobre legislação se nós temos um problema social histórico que não foi resolvido e não é entendido como problema de todos, né? Então, a gente tem uma sociedade doente e cega. Cega, e muitas vezes é por falta dessa informação, mas também é porque, às vezes, abrir mão do seu privilégio, né? Ceder o espaço, né? Também é um processo doloroso, né? Então, se você está realmente disposto a entrar conosco nessa luta, que eu acho que é mais que fundamental que as pessoas brancas o façam, precisa também estar disposto a abrir mão desse espaço, né? Então, sou convidado para fazer um evento, por exemplo, no nosso caso, advogados, não tem pessoas negras nessa mesa, não tem mulheres nessa mesa, eu não participo, eu não compactuo com essa iniciativa. Sou convidada para participar de qualquer espaço, enfim, né? Aí de acordo com os âmbitos da vida de cada uma das pessoas. Sou convidada para lugares em que eu não vejo pessoas negras, vejo uma empresa sendo racista, eu não compro dessa empresa, porque as pessoas precisam se educar. Isso é um bom ponto. Eu nunca mesmo. tinha parado para pensar nisso. Exatamente, Isso porque é muito bom quando ponto. dói no bolso, infelizmente, às vezes, quando dói no bolso, né, a pessoa revê a sua prática. Muitas vezes as empresas têm práticas racistas, por exemplo, no ano passado, um jovem negro foi sufocado por um policial num supermercado aqui em São Paulo, e as pessoas deixaram de comprar desse estabelecimento. Precisa de ser uma medida, talvez, econômica. E tem uma outra questão muito importante. Pessoas negras, quando são mortas pelo Estado, a indenização que a família recebe, quando é uma pessoa anônima, como eu, Silvia, que não somos advogados, mas tem pessoas que, infelizmente, né, o valor da pessoa é de acordo com seus títulos ou de acordo com o que ela tem. E
essas pessoas que moram nas periferias, a indenização que a família recebe é uma indenização ínfima, de 10 a 15 mil reais. A vida de uma pessoa negra vale 10 a 15 mil reais no Brasil. Né? Então, assim, e a vida negra tem valor, essa vida tem valor para todo mundo, né? Mais do que repetir um mantra, vidas negras importam, qual é a minha ação efetiva no combate ao racismo? Qual é a ação prática que eu vou tomar enquanto pessoa branca, cidadã, exatamente, enquanto cidadã, no combate ao racismo? Mais do que exatamente repetir vidas negras importam e postar as hashtags, são tomar atitudes práticas mesmo. E é o que a Ju colocou, quando mexe no bolso, né, quando tem um efeito econômico, o comportamento da sociedade ela tende a mudar. Por isso que esse espaço aqui de conscientização e de pensar práticas cidadãs de enfrentamento e de participação na luta antirracista, ele é tão fundamental. Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre ouço muito o nosso presidente falar essa expressão e eu não sei o que significa. O que são quilombolas? Eu sempre ouço e eu não sei da onde vem. Assim como os indígenas têm um modo de vida diferente, né, do restante da população, a população negra, né, depois que muitos deles conseguiram fugir, né, dessas casas grandes das senzalas e se refugiaram em muitos lugares que eram quilombos. Como acho que você já ouviu falar do quilombos dos Palmares, por exemplo? Sim, esse sim. Zumbi dos Palmares. Então, esses quilombos eram áreas seguras, geridas, gestadas por pessoas negras, em que ali elas conseguiam viver com dignidade. E muitas dessas áreas ainda são remanescentes, então muitas dessas áreas ainda existem até hoje. Quilombolas são pessoas, né, geralmente pessoas negras, que moram nesses territórios, que são protegidos inclusive pela lei, mas que temos acenos aí no último período que querem, assim como querem acabar com as reservas indígenas, também querem acabar com as demarcações de território quilombolas. Né? Então, ser quilombola é um modo de vida tradicional. Não sei se você se lembra da fala do nosso presidente, dizendo que os quilombolas não faziam nada, que eles pesavam mais que uma arroba. Não sei se você se lembra, teve uma fala faz um tempo. Então, por isso que eu estou perguntando, porque eu não entendi essa expressão. Essa fala dele foi uma fala muito infeliz, porque como a gente explicou, né, os negros trazidos da África, eles eram vendidos, tratados como coisas, e a arroba era a moeda da época. Então ele diz que quando um quilombola vale, sei lá quantas arroba, ele está colocando o negro nesse lugar de escravizado, de coisa, não de ser humano, está tratando como coisa, não como ser humano. Então, como a Ju falou, os quilombos representam esses lugares de resistência, né? Das pessoas negras que fugiam da situação de escravização, adentravam no meio da mata e ali criavam um tipo de vilarejo, um quilombo, que eram ali e desenvolviam o seu próprio meio de sustentação. O Brasil já teve mais de 5 mil quilombos. Hoje, eu acho que a gente não tem nem 500, né? Existe a CONAC, que é a Coordenação Nacional e Articulação Quilombola, que acompanha todos os quilombos do Brasil, enfim, tem os dados mais dados organizados. Agora, lembrando, assim, falando de cabeça, eu não consigo me lembrar. E isso que a Ju falou é muito importante, né? Esses territórios de resistência, né, eles são dessas pessoas há séculos, mas o presidente, que você mencionou, tem uma política de retirar essas pessoas dos territórios e não titular essas terras. Ele disse que se ele fosse eleito, enfim, no governo dele, nenhuma terra de quilombola seria titulada. Ou seja, as pessoas vivem há séculos nesses territórios, extraem da terra o seu meio de vida e não podem ter o direito de ser dono da própria terra. Né? Isso é uma política racista. Isso é uma política racista. Eu sempre tem que ser nomeado. Eu achava que era uma maneira dele se dirigir aos negros, mas não, existe realmente, são povos que... É um modo de vida tradicional, né? Então, tem uma forma diferente de viver, assim como tem os indígenas, assim como tem os quilombolas, tem os caiçaras, tem diversas reservas em São Paulo, espalhadas pelo Brasil como um todo, né? Que são esses espaços de resistência ancestral e que estão sendo ameaçados nesse momento, mais do que nunca, talvez, mais na do que história desse país. Eu acho que mais do que... Nossa, gente, então isso é muito mais sério do que eu imaginava. Meu Deus. É muito sério. É por isso que o racismo tem que ser discutido, porque tudo isso é fruto de políticas baseadas no racismo, na estrutura. É aquilo, é a prevalência de um grupo dominante,
privilegiado sobre um outro grupo e ainda utiliza a estrutura do Estado para prejudicar, para massacrar e aniquilar a existência dessas pessoas. Isso é muito grave. É o que a gente chama de aparelhamento de Estado. Repetindo o que a gente já falou aqui na live, agora que eu sei o que é essa expressão, quilombolas, imagina, essas pessoas foram trazidas para cá obrigadas, elas não vieram por vontade própria, elas foram obrigatoriamente colocadas numa situação que elas não escolheram. E aí elas tiveram, imagina, elas tiveram a coragem de fugir e aí agora vão ter que teriam que vencer uma outra situação para tirar o que elas... Nossa, que loucura! É uma ameaça constante desses direitos, né? É uma disputa. A gente costuma dizer que o direito é instrumento de disputa. E quando a gente tem um legislativo capturado por interesses que não são da sociedade, mas que representam grupos que não estão preocupados, né, com a população, mas estão preocupados com interesses particulares, nós temos esse problema. Quando nós temos na presidência da República alguém que se sente à vontade, que indiretamente pode acabar influenciando práticas discriminatórias contra outros grupos, nós temos um problema. Então, nós estamos falando sobre uma situação atual que se perpetua há muitos anos, mas que a gente fala assim, a gente tem a impressão de que está tendo mais violência contra os negros, mais discriminação contra as pessoas trans, contra as pessoas indígenas. Mas, na verdade, não. As pessoas estão se sentindo mais autorizadas e, como a gente ouviu falar essa semana, isso também está sendo gravado, está sendo veiculado. Agora, todo mundo pode sacar seu celular do bolso e mostrar o absurdo que acontece em todos os lugares. Eu falei isso numa entrevista, até porque se a gente tem um representante que fala abertamente assim essas coisas ruins, todo mundo acaba achando que é certo. Fala assim, se o nosso presidente fala isso, eu vou falar também. Se o nosso presidente fala isso, não acontece nada, eu vou falar também. Então eu tô certo de pensar que trans é isso, de pensar... É isso que eu penso também, porque isso, além da internet mostrar mais isso pra gente, né? A gente tem mais acesso ao que está acontecendo. Tem isso também da pessoa, se a pessoa vê o nosso representante falando essas coisas assim, a gente acha que tá tudo certo, a gente também tem que falar. Esse é o pensamento certo. O discurso dele legitima o racismo, né? Lembrando que o racismo é crime, tipificado na legislação brasileira, na Constituição, mas as pessoas, ao ouvirem isso, o chefe de Estado, a maior autoridade do país, falando isso, elas se sentem à vontade para disseminar esse discurso, para agir e falar como ele, algumas pessoas, né? Não todas, claro. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Veja como nós estamos atrasados em termos de país, de civilização. Recentemente, somente agora, nós aprovamos, né? Se aprovou recentemente que pessoas, né, que são homossexuais consigam doar sangue, né? Nós temos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a primeira deputada negra transexual, a deputada Érica Malunguinho, que faz um trabalho excepcional aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, assim, são pouquíssimas as pessoas que conseguem ocupar esse espaço. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, temos 94 deputados e somente uma deputada negra trans. E dentre os deputados negros, são somente 4, de 94 deputados. Então, assim, essas questões da representatividade, para além da questão de ser importante simbolicamente, nós nos reconhecemos no outro, também tem a ver com os interesses que essas pessoas muitas vezes defendem, né? Lá em Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, depois de 30 anos, né, do processo de redemocratização, a gente tem o primeiro parlamentar autodeclarado homossexual, que é o Fábio Félix. Então, é exatamente isso que a Ju colocou, a necessidade de representatividade, da nossa representatividade, de todas as pessoas, né, com as suas orientações, com o seu pertencimento racial, a sua etnia. A gente tem o direito de ocupar esses espaços, né? E eu fico me perguntando assim também, porque assim, ser mulher já é difícil pra caramba, né? Já traz um preconceito, um machismo gigantesco. A pessoa sempre está subestimando a nossa capacidade porque a gente é mulher, ou então, só serve para isso, para aquilo outro. A gente vê até na própria reunião lá dos ministérios, quando a ministra Damares estava falando, por ela ser uma mulher, assim, ok, não concordo com as coisas que ela fala, mas assim, todos os homens estavam cagando. Vocês repararam nisso? Sim, eu reparei assim, eu falei, gente, ninguém tá dando atenção pra ela tá falando
pra ninguém. Eu tô chocada. Assim, eu tava tipo, e aí, gente, ninguém vai falar nada com ela? E aí eu fico pensando, pra mulher negra, meu Deus. Exatamente, né? Nós temos uma sociedade patriarcal, né? O que que é isso? É uma sociedade que foi cunhada, que foi construída com valores masculinos, com valores dos homens, né? Então, a gente não entende, muitas vezes, algumas profissões das mulheres brancas. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente fala, as mulheres conquistaram o direito de trabalhar. Não, as mulheres negras já estavam trabalhando, sendo torturadas, escravizadas há muito tempo, né? Então, a gente também, até aí, a gente tem uma diferenciação. Mas as mulheres tiveram acesso mais tarde ao mercado de trabalho, à universidade, mas hoje a gente consegue ver que mulheres brancas, de certo modo, já conseguiram reverter esse quadro, porque, por exemplo, elas são maiorias nas universidades, a depender da empresa, do escritório de advocacia, enfim, tem políticas afirmativas que conseguem incluir essas mulheres que são mães, então às vezes as empresas têm creches, que isso também é uma política muito importante para conseguir fazer com que as mulheres tenham de fato uma profissão, consigam desenvolver sua carreira, mas as mulheres negras muitas vezes são mães solos, né? Porque até nisso, o racismo é tão perverso, tem tantas sutilezas, que a mulher preta é obrigada a cuidar do seu filho sozinha, do seu filho e da sua filha sozinha. Então ela se vê abandonada. É aquela questão de não ter quem cuida de quem cuida, né? Quem é que cuida da mulher preta que passa o dia inteiro, muitas vezes, deixa o seu filho em casa, ou deixa com um irmão, deixa numa creche, e vai cuidar do filho de outra mulher, muitas vezes branca, trabalhando como babá, como trabalhadora doméstica, quando ela não tem quem fica com o seu filho. Minha mãe, eu lembro que eu, quando criança, acordava todo domingo chorando, porque minha mãe trabalhava de domingo a domingo. Eu não via minha mãe, acordava chorando, o quanto ela passou muitas vezes, muitos anos da vida cuidando dos filhos de outras pessoas. E agora que eu tenho a oportunidade de aproveitar o convívio com a minha mãe. E a gente sabe que essa história não é só minha. Não estou falando aqui de mim, a gente está falando de uma história do país, né, da estrutura das coisas. Mulheres negras são 27% da sociedade brasileira, né? Você coloca, né? Ser mulher é difícil, ser mulher negra é ainda mais difícil. A mulher negra, ela ganha 44,4% do salário do homem branco. A mulher branca ganha 75,8%. Então, ainda dentro do patamar, né, de ser mulher, a mulher branca ela ainda tem alguns privilégios que as mulheres negras ainda não têm. Enfim, e o mercado de trabalho, ele é um reflexo disso, né? E a gente, né, dentro da profissão, sente muito isso. Ano passado, eu fiz uma sustentação no Supremo Tribunal Federal, no dia, acho que foi 17 de outubro, numa ação muito importante, que teve uma repercussão nacional, que foi sobre prisão em segunda instância. E eu era a única mulher e única pessoa negra a subir no plenário entre 16 pessoas para sustentar. Única mulher, eram 16 pessoas para sustentar, eu fui a única mulher. E dentro do plenário, né, no STF, que é um lugar extremamente elitizado, extremamente branco, eu era uma das pouquíssimas pessoas negras naquele espaço, né? Imagina o quanto é opressor para a gente ocupar esse espaço, o quanto é difícil, sendo mulher e sendo negra. É por isso, assim, que a ideia do feminismo, para nós, ela é super importante. E o feminismo negro, as autoras do feminismo negro, Celi Carneiro, Grada Quilomba, Djamila Ribeiro, traz esse recorte, né? Que a opressão, ela é diferente, ela é vivida de forma diferente para a mulher negra e para a mulher branca. A opressão existe enquanto gênero, mas para a mulher negra, a opressão existe enquanto gênero e enquanto a raça. Existe sim, gente. Olha, mais uma vez falando pra galera, a gente vai ter que encerrar, porque talvez eu tô com medo de depois não conseguir salvar a live e eu quero salvar. A gente já tá com 1h20. Tá. É importante, eu quis fazer essa live para que todo mundo saiba que o jovem é importante se interessar, gente. Como eu falei aqui, eu achava antes de eu me interessar, de eu pesquisar, perguntar, ler, eu também achava que, não, passou, né? Isso, as pessoas não sofrem mais isso já tá tudo bem. E não tá tudo bem. Eu descobri no ano passado que eu tenho um irmão que eu não sabia da existência dele. Ele é negro, porque a minha mãe é branca, né? E como eu disse, o pai do meu pai, meu avô, é negro e tal. Então, a mãe do meu irmão também é negra. Então, esse meu novo irmão que eu descobri, ele é negro. E ele me chamou a atenção por um assunto que eu nunca tinha parado para pensar.
ele falou que o jogador, que o Vasco, aí ele tava aquela brincadeira de time aqui em casa, né? E aí ele falou assim, mas o meu time tem uma coisa que nenhum time de vocês tem. E aí perguntaram o quê? Aí ele falou, o Vasco foi o primeiro time a pôr um homem negro para jogar, porque ele falou que antes eles botavam papel, Pó de arroz. Pó de arroz. Que loucura! E aí você pensa, gente, futebol não é uma coisa tão antiga assim. Então, se ainda faziam isso, imagina. Aí eu fiquei chocada. Aí depois eu falei, caramba, me explica isso. E ele começou a me explicar que realmente eles faziam isso com os jogadores quando era um jogador negro. E o Vasco foi o primeiro time a botar um jogo. Eu fiquei assim, e por isso ele é vascaíno, ele me falou. Nós mulheres negras, a gente não tinha nem maquiagem. A gente consegue, a gente tá aqui tudo pintado, tudo montado, maravilhosas, mas a gente não achava nem base pra noção de pele. Né? Então é tudo muito. É muito recente, são coisas muito recentes e é uma sutileza do racismo, né? Porque ele atinge diversos amplos aspectos da nossa vida, desde a nossa morte física, até a morte simbólica, porque essas violações, essas violências que a gente vai sofrendo todos os dias nos matam pouco a pouco, todos os dias, né? Porque é um processo muito violento. É um processo muito violento e a gente precisa, reiterando, que pessoas não negras se coloquem conosco nessa luta. A luta antirracista é uma luta da sociedade. É uma questão de se colocar no lugar do outro. É uma questão de você pensar empatia, no né? que o outro passa. Imagina aí qualquer questão na sua vida que você se sinta aí menosprezado, diminuído. Imagina você ter isso todos os momentos da sua vida por uma questão da sua pele, uma questão que você nasceu assim e você se ama assim e você sofre um preconceito sem explicação, sem razão. Então, se coloque no lugar dessas pessoas e aprenda, se interesse, porque existe sim, por mais que você pense, eu não sou preconceituoso, né? Às vezes várias atitudes da nossa vida eu aprendo a cada dia coisas que têm sim origem preconceituosa e eu aprendo a não fazer e eu sou ensinada o tempo inteiro. Então, gente, é muito importante, assim, se coloque no lugar do outro, pense no sofrimento do outro, assim, é muito importante. E eu queria, meninas, que vocês falassem o que vocês quiserem aí para terminar, para poder, tô com medo de não conseguir salvar a live. Anitta, eu queria primeiro agradecer pelo espaço e dizer o quanto que isso é importante e significante para nós, né? Não é à toa que nós somos, assim, você é uma mulher que é a cantora mais importante do Brasil hoje e ter esse espaço para nós que somos anônimas é muito significativo. O que você está fazendo é muito significativo mesmo. Eu me sinto realmente emocionada, né? Foi difícil chegar até aqui, mas foi muito bom também chegar até aqui. Eu queria agradecer, enfim, mandar um beijo para todo mundo e agradecer o pessoal do Coletivo Prerrogativas, que a gente faz parte, do Coletivo 342, da Articulação Nacional contra a Letalidade Estatal, da Coalizão Negra por Direitos, o Marco Aurélio de Carvalho, que cedeu espaço para a gente aqui fazer essa live, Isabela Borges, Isabela Corbi, Esther Rufino, Daniela Godoy e o Ciro Bocaneira, que está aqui com a gente e preparou tudo. Muito obrigada mesmo. E aí eu vou fazer a tietagem, né? Um beijo para minha família, que estão me assistindo, meu sobrinho te adora. Ai, que bom! Ô, gente, eu queria fazer Anitta, posso me despedir também? Queria dizer algumas coisas. Primeiro, de novo, reiterar, agradecer. André, que eu citei, ele está aqui assistindo. Beijo, André. Fala aí, desculpa. Agradecer o espaço, agradecer você pela escuta, né? Por se colocar nesse papel de querer aprender, né? De se colocar vulnerável, né? Sujeito a críticas, que a gente sabe como as pessoas são e uma pessoa com a sua visibilidade, a sua projeção. Então, qualquer movimento que você faz também pode ser mal interpretado. Então, agradecer mesmo, assim, é um lugar de agradecimento mesmo, de gratidão, porque a gente está aqui falando em nosso nome, mas também está falando em nome de diversas pessoas que não têm acesso a esse espaço, essas vozes que são silenciadas todos os dias nas periferias do país, e silenciadas muitas vezes com uma bala. Uma bala que atravessa seu corpo, que atravessa a sua família, que interrompe, que termina com a sua vida, né? Então, a gente se coloca muito à disposição para continuar esse diálogo com você, com quem queira fazer, porque é fundamental que a gente se engaje nessa luta e que, de fato, implementemos medidas
concretas e urgentes. A gente tem pressa. São mais de 130 anos de abolição inconclusa e nós estamos morrendo. E pessoas morrendo. Nós estamos morrendo. Gente, muito, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz, assim, vários amigos aqui assistindo, a Rebeca, eu quero agradecer a Paula Lavigne, que me botou em contato, me fez a sugestão, achei incrível. Não tinha, eu realmente pensei nisso, eu falei, mas as pessoas vão me criticar muito. E ela falou, não, você vai estar com pessoas que vão falar sobre o assunto, vão te explicar tudo, você vai ajudar muita gente tem essa dúvida. Eu falei, que se dane, já me dão tapa por muita coisa mesmo, vamos embora. Então, uma coisa a mais, uma coisa a menos, não vai mudar nada na minha vida. Se mudar para o bem a dos outros, está ótimo. Tá ótimo. Gente, muito obrigada mesmo. Qualquer coisa que precisarem, se tiver aí qualquer MP que criarem PL, que agora eu entro em briga, boto tag, boto hashtag, faço live. Tem Anitta, se tiver tempo a gente pode falar de um PL muito importante que está pronto para ser pautado. Tem um PL dos autos de resistência. Esse PL, na verdade, ele coloca fim na figura dos autos de resistência, né? É o PL 4471 de 2012. Ele faz uma alteração no Código de Processo Penal, né? E prevê a investigação das mortes e lesões corporais cometidas por policiais durante o trabalho. Porque anteriormente isso era, no passado, isso era só registrado como auto de resistência e não era investigado. PL 4471 de 2012, 4471 de 2012, pronto para ser pautado na Câmara dos Deputados. A gente precisa que esse PL seja pautado no plenário e seja aprovado. Isso é significativo para essa luta que a gente está enfrentando, que é contra o genocídio da juventude negra. Eu queria também aproveitar para dar mais um último recado. Tem uma DPF, né, que é uma ação judicial que também está guardando votação. É a DPF 635, tá no STF. E essa DPF questiona a política de segurança pública do governo do estado do Rio de Janeiro. E os pedidos que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, junto com movimentos sociais, partidos políticos, estão fazendo é para que, pelo menos durante esse período de coronavírus, cessem as operações policiais nas comunidades, porque essas operações policiais têm resultado em mortes. E caso elas sejam feitas, assim, se realmente tiver uma grande necessidade que isso aconteça, que hajam pelo menos umas medidas de redução de dano. Então, que levem ambulâncias, que os policiais tenham GPS para saber por onde é que eles estão transitando ali dentro das comunidades, porque muitas vezes essas pessoas que são atingidas são levadas pelo camburão ou pelo helicóptero e são desaparecidas, como aconteceu com o João nas semanas atrás, né? Então, eu também quero aproveitar para deixar um beijo para minha família, para os meus amigos, te agradecer novamente. Meu namorado, enfim, todo mundo. A gente está muito feliz com esse espaço. É super importante a gente ter essa possibilidade de conversar com você e ter essa repercussão, não é? Porque é um assunto urgente, é um assunto de todos nós. E essa luta para nós é uma luta de vida, né? E de muita gente, não é só vocês duas, estão aí, como falaram, representando muita gente. Obrigada, meninas. Vou deixar a live salva para todo mundo. Foi muito importante. Obrigada de coração. Estou todo dia aprendendo, cada dia aprendendo mais para eu melhorar e para eu poder ajudar aí com o que eu puder. Obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada a você. Tchau. Um beijo, Anitta.